Hoje a gente começa uma nova série aqui na nossa comunidade. No mês de julho a gente vai ter essa série chamada Milagres. E a cada domingo nós vamos estar aprendendo algumas lições tiradas de algum milagre bíblico. Eu tentei, para cada história, destacar 3 lições para a gente tirar daquela história. A gente vai aprender mais coisas, mas 3 pontos principais, certo? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 14. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, é facinho de achar. E só para a gente lembrar, né, o livro de Êxodo fala sobre a saída do povo de Israel lá do Egito. Eu sei que a gente já orou, né, agora, mas eu queria fazer uma breve oração novamente, já que a gente abriu a Bíblia. Tá certo? Então, incline sua fronte rapidinho, nós vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te pedimos nesse momento o auxílio do Teu Espírito Santo, para que possamos extrair da Tua palavra as lições importantes que precisamos levar para a nossa semana, para a nossa vida, e que o Senhor apenas me use, e que eu diminua e o Senhor cresça. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Só para a gente lembrar, antes da gente ler, o povo de Israel estava lá no Egito como escravo há quantos anos já? 430 anos. E eles estavam, gente, comendo pão que o diabo amassou, né? Como o ditado fala aqui. E Deus, então, resolve dar um basta. Ele iria libertar o seu povo. E aí, o que acontece? Deus levanta um libertador. Quem era o libertador? Moisés. Moisés seria o líder do povo naquela missão difícil de tirar o povo lá do cativeiro egípcio. E aí, assim, veja, 430 anos, se levantaram várias gerações e morreram, e o povo continuava escravo, assim como os faraós mudavam de faraós, né? Um morria, levantava outro, e assim como os políticos hoje em dia, um era mais fácil de lidar, outro era mais difícil de lidar, e esse que estava aqui nessa época era difícil de lidar. E Moisés chega para ele e fala, né? Você precisa deixar o povo ir. Deus está mandando. E aí ele fala, não. Quem é o seu Deus? Não conheço. E aí Deus começa, através de Moisés, a mandar, né, assim, Moisés usado por Deus e Deus mandando as pragas do Egito, né? E só para a gente descontrair aqui, vamos tentar lembrar quais foram as 10 pragas? Na ordem, não pode colar. Qual é a primeira? Água em sangue. A segunda? Rãs. Veja, eu não sei de qual não, estou filando aqui, viu? Mas vocês podem não. Rãs. O que mais? A terceira foi a morte dos animais, certo? Quarta. Ainda não. Na pele. Úlceras. A próxima. Agora chegou a vez do piolho. A próxima. Moscas. A próxima. Não, antes dessa teve uma. Chuva de pedras. Aí sim, gafanhotos. Próxima, 9. Trevas por quantos dias? 3 dias. E a última? A mais pesada. Morte dos primogênitos. E aí, nessa última, Faraó diz, vai, some da minha frente, que eu não quero mais ver vocês aqui. E aí, vai o povo inteiro, né? Idoso, mulher, criança, vai todo mundo. Deus disse que não fica ninguém. Sai todo mundo. E quando eles chegam na jornada deles até a Terra Prometida, o que é que ainda de manifestação poderosa Deus faz? Deus coloca uma nuvem que estava acompanhando o povo, tanto para guiá-los pelo caminho, qual caminho eles deveriam tomar, quanto para protegê-los. Porque, veja, de noite a coluna de fogo ajudava a aquecer do frio, ajudava eles a enxergarem melhor, caso se aproximasse algum animal perigoso, enfim. Deus estava mandando ainda, junto com eles, do tempo inteiro, 100% do tempo, 24 por 7, a nuvem que acompanhava eles.
E no terceiro dia que eles estavam nessa jornada a caminho da Terra Prometida, acontece isso aqui que nós vamos ler. Guarde bem isso aí, no terceiro dia, viu? Vamos ler Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10. A minha versão diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Pausa. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Gente, era o terceiro dia de caminhada. Eles tinham acabado de passar pelas 10 pragas, que não foi tipo de uma vez, foram vários dias, Deus mostrando de maneira absurda o seu poder. Depois, no deserto, a nuvem que era a presença de Deus. E aí, quando eles chegam numa região, inclusive, que dizem que era uma região assim, que não tinha para onde ir. Era montanha para um lado, montanha para o outro, e aqui é o mar. E eles tinham que seguir. E agora? E aí, o que é que acontece? O povo começa a fazer o quê? Murmurar, a reclamar horrores. Porque, sabe o que é que me lembrou? Tem gente que é assim, quando você chama a pessoa para alguma coisa que é difícil, um desafio, aí ela começa dizendo assim: acho que eu não vou, não. Uma pessoa assim, mais pessimista, né? Aí começa: acho que não vou, não, isso não vai dar certo, não. Está vendo que isso não vai dar certo. Eu imagino Moisés chegando para o povo e dizendo: gente, vou tirar vocês daqui, Deus vai me usar, vamos, Deus vai nos guiar à Terra Prometida. E algumas pessoas: não, para. 430 anos já que o nosso povo está aqui, isso não vai dar certo, não. E Moisés: não, vai sim, vamos. E aí começam as manifestações do poder de Deus. E aí algumas pessoas: opa, acho que agora vai. E outras talvez continuavam com aquela mesma mentalidade. Eu duvido que isso vá dar certo. E aí, quando chega na primeira grande dificuldade, após a saída do Egito, o que é que acontece? Um clima de raiva de Moisés, porque eles começam a culpar Moisés também, né? Eles começam a dizer: para que você inventou de tirar a gente de lá? E quando... eu não sei, assim, Moisés era uma pessoa muito paciente, né? Porque, gente, o povo era difícil. E aí, o que é que eu penso quando eu olho para essa situação? Que, diante da crise, nessa crise, nós vemos duas posturas diferentes, né? A postura do povo e a postura de Moisés. E essas posturas, elas estavam intimamente ligadas ao nível de relacionamento com Deus. Por quê? Porque você vê que Moisés, de cara, já demonstra ter o quê? Fé em Deus. E o povo, de cara, já demonstra ter o quê? Falta de fé em Deus. E você confia em alguém que você não conhece? Claro que não. Você não pode confiar numa pessoa que você não conhece, você não sabe nada dela. Então, a gente vê que o nível de relacionamento com Deus influencia muito na nossa postura diante da crise. Não tem como confiar em quem a gente não conhece. Então, se a gente quer ter uma postura de fé diante da crise, a gente precisa se relacionar profundamente com Deus, diariamente. Não tem outra opção, não tem outra fórmula mágica. É isso. Ellen White tem essa frase aqui sobre esse momento, que eu achei bem interessante. Moisés ficou grandemente preocupado por seu povo ter tanta falta de fé, especialmente após repetidamente testemunhar as manifestações do poder de Deus em seu favor, que foi o que a gente comentou aqui. Sentiu-se magoado por o acusarem pelos perigos e dificuldades de sua situação, quando ele havia simplesmente seguido as expressas ordens de Deus.
mas mantinha firme fé de que o Senhor os conduziria à segurança, e defrontou e aquietou as reprovações e temores de seu povo, mesmo antes de poder discernir por si mesmo o plano de seu livramento. Moisés não sabia o que Deus ia fazer, ele só sabia que Deus ia fazer. E essa é a primeira lição que nós vamos tirar. Em uma situação em que se necessita de um milagre, seja você quem incentiva os outros a crerem no milagre. Assim como Moisés fez. Seja aquela pessoa que, mesmo diante do caos, mesmo diante do medo generalizado, é aquela pessoa que faz, calma, pessoal, calma, Deus vai agir. Eu não sei como ainda, mas Ele vai. Vamos seguir a leitura. Versículo 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Esse ponto aqui, essa pergunta, por que vocês estão clamando a mim? Ela tem muito a nos ensinar. Quando você lê essa pergunta, Deus falando assim, por que vocês estão clamando a mim? O que será que Deus queria dizer com isso? Será que Ele queria dizer assim, por que vocês estão me chamando? Vocês não estavam aí reclamando? Se vira! Era isso que Deus queria dizer? Ou Ele queria dizer, por que vocês estão clamando a mim? Eu não posso ajudar, não. Não tenho nada para fazer. Era isso? Por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. E você, Moisés, vai estender a vara. Deus, Ele não espera de você o milagre, mas Ele espera de mim e de você o passo que antecede o milagre. A gente deixa com Deus o impossível, mas o possível, Ele confiou a nós. Quando Deus fala assim, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Ele está dizendo assim, faça a sua parte. Há certas coisas que Deus já nos mostrou o que fazer. Para essas coisas, a gente não precisa mais clamar. A gente precisa agir. A gente precisa marchar, sair do canto. Se Deus te deu uma direção, dê o primeiro passo. Ele dará a solução, mesmo que os seus olhos, a sua limitação humana, não consiga saber qual vai ser a solução. Mas Ele vai dar. Precisamos cooperar com Deus para que Ele realize o impossível em nossas vidas. Porque Deus, Ele trabalha em parceria conosco. Mas por quê? Porque Ele precisa da nossa ajuda? Sim, Ele precisa da nossa ajuda. Mas não é do nosso braço forte, da nossa sabedoria, da nossa força. Ele não precisa disso. Ele precisa da nossa firmeza de fé e da nossa proatividade, da nossa vontade de agir. Ele precisa disso. Marchar não significa fazer as coisas de qualquer jeito. Ah, tá, então se eu sei que Deus quer que eu faça isso, então eu vou fazer de qualquer jeito aqui, agir por impulso. Não, marchar não significa isso. Marchar significa seguir adiante e não esmorecer diante dos obstáculos, diante das dificuldades, não ficar olhando para trás, mas seguir firme rumo às promessas que Ele nos fez. E a marcha, ela exige o quê? Um ritmo, uma constância, foco, né? Marcha, quem é militar sabe, né, Silânio? Precisa de foco, para que as coisas ao redor não nos tirem o foco. Se você marchar confiante no que Deus te garantiu, você vai ver o impossível se tornando possível na sua vida. Mas você precisa marchar. Vamos seguir a leitura, versículo 17. Eu, porém, Deus falando, né? Endurecerei, assim, não é com aspas, né? Mas é como o autor escreveu. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão.
E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Só um parêntese em relação a isso aqui, que tem essa parte que às vezes o pessoal não gosta, né? Endurecerei o coração dos egípcios. Deus, então, que estava com a marionete aqui, fazendo os egípcios agirem daquela forma. A gente precisa lembrar, né, que, principalmente ali naquela época do Velho Testamento, as pessoas elas tinham um conhecimento um pouco equivocado de Deus. Eles achavam que Deus era o originador de tudo, do mal e do bem. Então, principalmente no Velho Testamento, você vai ver alguns trechos que falam assim, que Deus fez uma coisa que era uma coisa ruim. Só que, na verdade, não foi Deus que fez. Eles entendiam dessa forma, como se Deus fosse o originador de tudo, mas a questão é, Deus sabia que seria assim. Deus, em sua onisciência, sabia que os egípcios não cederiam. Então, Deus, sabendo disso, disse, é como se Deus estivesse dizendo, vai acontecer isso aqui. Mas eles escreviam dessa forma, como se Deus tivesse, eu farei isso. Era a forma como eles viam. Tá? Então, só um parêntese. Vamos seguir no versículo 19. A seguir, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás. Em relação a esse verso, você percebeu que fala assim, o anjo de Deus que chegou agora? O anjo de Deus que Deus enviou naquele momento? Foi isso? Na minha versão diz, o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos. Ou seja, ele estava ali, desde sempre. Só que, na situação de crise, a gente não consegue ver direito. Quando a pessoa está no olho do furacão, ela não consegue ver direito as coisas. Então, isso aqui é um lembrete para a gente de que, por mais que pareça que estamos sozinhos, por mais que pareça que estamos abandonados, não estamos. Deus não nos desampara, principalmente num momento como esse. Principalmente num momento difícil. O anjo estava ali. Ele só fez mudar de posição, porque agora tinha uma estratégia. Vamos seguir no versículo 20. O fim, né? E se pôs atrás entre os egípcios e os israelitas. O anjo agora estava ali no fim, né, do batalhão, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Grave isso aí. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, ou seja, essa travessia estava rolando o quê? A noite toda, né? No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E o milagre acontece. Embora alguns não acreditem, né? Algumas pessoas não acreditam nesse milagre, alguns céticos, eles dizem que foi nada mais, nada menos que um fenômeno da natureza.
Só que assim, veja, o fenômeno da natureza durou a noite toda e parou exatamente no momento em que o povo inteiro tinha saído e só os egípcios estavam no mar. É muita coincidência, viu? E outra coisa, como é que os egípcios não alcançaram o povo de Israel? Se eles tinham cavalo com cavaleiro correndo atrás do povo, a travessia foi a noite inteira, gente. Esse tempo inteiro, como é que os egípcios não alcançaram o povo? Porque tinha um anjo, uma nuvem separando eles. Claramente, não tinha como o povo de Israel não ter sido alcançado. Então, por mais que alguns duvidem, se você acredita no Deus da Bíblia, você sabe que foi verdadeiro esse milagre. E, só para a gente finalizar, né, o último versículo aqui, o versículo 30. Naquele dia, o 30 e o 31. Naquele dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. A última lição é que um milagre, ele pode servir para Deus te lembrar de confiar nele. Porque, vê só, olha o que Ellen White fala, inclusive, sobre isso. Em seu frenético terror, haviam se esquecido da vara com a qual Moisés transformara a água do Nilo em sangue e as calamidades com que Deus visitara os egípcios pela perseguição a seu povo escolhido. Haviam se esquecido de todas as maravilhosas intervenções divinas em seu favor. E essa última frase. Poderia vê-los salvo por qualquer outra maneira, Deus, né? Mas escolheu esse meio a fim de provar-lhes a fé e fortalecer-lhes a confiança nele. Deus precisou agir dessa forma para impactá-los, porque só assim eles lembrariam de pôr a confiança nele. Que eu e você não esperemos o milagre acontecer para confiarmos em Deus, né? Nessa noite, eu queria te fazer 3 convites. O primeiro é que, em uma situação difícil, em que estão todos desacreditados, que você seja aquela pessoa que incentiva os outros a crerem no milagre. Segundo convite, que você aceite trabalhar em parceria com Deus. Você faz sua parte e Ele faz o que você não consegue fazer. O possível é com a gente. E o impossível a gente entrega e espera com fé, para que não precisemos necessariamente do milagre para acreditarmos no poder e na provisão de Deus. Você aceita esse convite essa noite? Se sim, eu queria convidar você a ficar em pé e nós vamos cantar uma música que fala dessa história. E é uma música muito bonita. Enquanto estivermos nesse mundo, Pai, nós precisaremos que o Senhor abra o mar para a gente. Porque em muitas situações nós estaremos seguindo o Teu caminho e mesmo assim, um mar intimidante, que dá medo, irá se colocar em nossa frente. Mas, Pai, por favor, nos ajude a lembrar que o Senhor é um Deus capaz de abrir o mar. O Senhor é capaz de criar um caminho para que possamos passar em terra seca, em segurança. E, por favor, Pai, que nós lembremos disso a cada dia em nossa caminhada cristã. Que o Senhor nos ajude para que nos dias de paz possamos aumentar o nosso relacionamento, aumentar a nossa fé em Ti, para podermos usar essa fé nos dias de terremoto, nos dias de tempestade, nos dias em que vamos precisar de um milagre. Que o Senhor nos ajude a não só acreditarmos que o Senhor é capaz de abrir o mar para nós, mas que também possamos ajudar outras pessoas nessa caminhada, que possamos incentivar outras pessoas a crerem em Ti, Pai. E também te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que possamos fazer a nossa parte
para que o milagre aconteça, para que o impossível se torne possível em nossas vidas. Nos leve em segurança para os nossos lares, nos dá uma boa semana, nós te pedimos e te agradecemos porque o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém.